um palavrão feio chamado colonialismo. Nós aprendemos, isso contou também com Marx, com a ideia do imperialismo, né, que é parecido. Nossa, os malvados europeus promoveram o colonialismo ao redor do mundo, massacraram os povos inocentes e queridos e pueris, os bons selvagens. E isso é recorrente nas nossas explicações, na nossa versão da história corrente. Né? É extremamente anacrônico essa análise. Coitados dos povos, né, que foram massacrados, que malvados, que capitalistas terríveis, esses impérios europeus. Primeiro porque na história da humanidade essas migrações e imigrações com ou sem emprego de força, espontâneas ou não, elas sempre ocorreram e sempre foram vistas como naturais pelos povos. Né? Maquiavel, inclusive, lá por uma volta de 1500, dizia que se você tivesse que exercer o domínio sobre um território, se tivesse agregar um território, que o colonizasse com o seu povo, que impusesse a sua cultura e não permitisse que a cultura local permanecesse. Os europeus vão fazer exatamente o oposto disso, por exemplo, enquanto potências ditas coloniais na África no século XIX. Na Conferência de Berlim tem aquela divisão. Claro que você vai ter aí, no caso, o Congo, que nem estava nessa Conferência de Berlim, surge depois, que o rei Leopoldo foi uma coisa terrível. E, no entanto, o rei Leopoldo, na época, convenceu muita gente de que aquilo era um empreendimento humanitário, enquanto o que os ingleses faziam em Serra Leoa era o fim do mundo. Né? Coisas narrativas e discursos aceitam tudo. Às vezes se fala, mas a colonização espontânea, assim, que o povo vai sem que uma potência se estabeleça. No caso, por exemplo, da imigração italiana ou alemã para o Brasil do século XIX, início do século XX, é bonitinho e tal, é legal, muito bom, tá tudo certo, ninguém morreu, não, entre mortos e feridos salvaram-se todos, tá tudo lindo. Mas nem sempre é assim. Você veja que o caso da África do Sul não foi nos Países Baixos que colocaram os holandeses lá, eles foram por conta própria, por iniciativa própria, e se mostraram bem mais hostis aos locais e bem mais destrutivos do que os ingleses. A propósito, os holandeses têm os piores exemplos, né? Que é o caso da Indonésia, por exemplo, que realmente algo a ser revisto, né? O que foi feito. Enquanto que os portugueses, pelo amor de Deus, os portugueses simplesmente eles transformaram os projetos coloniais em grande parte. Então, claro, encontraram Cabo Verde, Madeira e Açores desabitados. Isso não teve problema. Moçambique é um caso à parte, porque começa com o reino do Monomotapa, que é o atual Zimbábue, mais ou menos equivalente à localização do atual Zimbábue, em que os portugueses é que prestam vassalagem ao reino ao Monomotapa e depois é que vai mudar o processo, inclusive vão ter que ceder para a Inglaterra uma parte. Mas no Brasil, o Brasil se autocolonizou. O Brasil ele tem a migração, ela foi espontânea na maior parte do tempo. Já teve essa questão do empreendimento privado, das capitanias, mas não só isso, o próprio governo geral. E não houve aqui, como eu já disse em várias outras ocasiões, e vou repetir, não houve um extermínio indígena, o encontro com o Tupi foi um encontro, no mais das vezes, eu não diria amistoso, mas eu diria um encontro proveitoso para ambas as partes. Isso valeu para os encontros entre franceses e tupis também, em parte para os encontros entre holandeses e tupis no que hoje é o Brasil, enquanto na América Hispânica não. Mas na América Hispânica nós temos que ter em consideração que a Espanha presta um grande favor à maioria dos povos americanos, os territórios que ela iria dominar, ao livrar da tirania azteca e da tirania inca, respectivamente. A tirania azteca no México e a tirania inca nos Andes. Então, tudo tem muitas nuances. Os árabes também fizeram das suas. Bem ou mal, eu vejo muito exaltar o Império do Mali, o Califado de Socoto e tal. Que lindo, que exemplos lindos. Bom, são exemplos
típicos do que se chamaria colonialismo árabe sobre a África ao sul do Saara. Então, as coisas têm muitas nuances e nós vamos tratar disso sempre na história para desmistificar essas ideias dos malvadões de um lado, os inocentes de outro. Nunca é assim, ou dificilmente é assim. Nós temos até casos no Brasil, depois a gente vai contar, no Brasil e na Bolívia, casos de avassalamento de não tupis por tupis e de não guaranis por guaranis. E eram casos de colonização. É o caso da ilha que abriga a cidade de Parintins, no Amazonas. Ali se deu, já num período histórico do Brasil, já um período bem posterior a 1500, em que os tupis chegam lá e avassalam os povos, os nativos locais. É muito interessante notar, como acontece, deve ter acontecido antes, a gente sabe que os tupis andaram disputando o grande território, o extenso território que ocupavam no que viria a ser chamado Brasil depois da chegada dos portugueses. Por hoje é só.